Salve! E então, já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se! Deixe o seu recado, deixe o seu clique, seu comentário. Nós vamos ficar sempre na cara do gol. Recomende aos seus amigos para que a gente possa ter sempre esse papo gostoso sobre o futebol. Bom, terminou a primeira etapa, digamos assim, do reinício do campeonato do futebol, o Campeonato Brasileiro. Foi uma mini maratona de 9 rodadas. Alguns jogaram um pouco menos por causa dos jogos adiados, mas deu uma parada agora porque foram jogos quarta, domingo, e ninguém descansou. E os técnicos reclamando, não tem tempo para treinar, como se fosse uma novidade no futebol. Nessa primeira etapa, duas grandes surpresas, me parece. Uma, o Internacional, está onde está, em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Não que não tenha um bom time, tem, mas para ser destacado dos outros assim, para mim é uma surpresa. Achei que o Grêmio poderia estar numa situação melhor. Mas o Grêmio a gente já sabe, né? O Grêmio dá pouca importância ao Campeonato Brasileiro e se dedica mais a Libertadores. É a filosofia do Renato, mas que já está começando a lhe custar certas cobranças no Grêmio. Também esperava o Palmeiras um pouco mais acima do São Paulo. Mas é o São Paulo que está, de certa forma, surpreendendo com o Fernando Diniz. E a maior de todas as surpresas é o Vasco da Gama, hoje no G4. O Flamengo é uma surpresa negativa, porque alterna bons e maus jogos e andou brigando lá embaixo. Mas nessa etapa curta do campeonato, o último e o primeiro estão com uma distância muito pequena, de 4, 5, 6 pontos. Bom, eu queria me ater a esses dois times grandes do Rio de Janeiro, nesse comentário, Flamengo e Vasco. Por quê? Os seus treinadores surpreendem na medida em que está fazendo um trabalho muito acima do que se esperava por ser um iniciante, um jovem treinador, que é o Ramon. O outro, ainda que também seja iniciante, tem uma experiência internacional maior, que é o Domenech, técnico do Flamengo, que vem de uma escola europeia. Mas não teve experiência como técnico, ele foi assistente, ele foi auxiliar. Auxiliar é bem diferente do técnico que tem a responsabilidade sobre quem recai a cobrança. O Domenech abriu um laboratório. Como ele não conhecia o elenco, resolveu fazer testes a dar com o pau. A todo lado, a todo dia, a toda hora, tem teste do Domenech. O Thiago Maia já jogou de meia esquerda, já jogou de ponta, jogou de quase centroavante, primeiro volante, segundo volante. O Arão já saiu do time. Everton Ribeiro já experimentou o banco de reservas, quem diria. Arrascaeta, a mesma coisa. E o Gabigol, a maior de todas as surpresas, também foi colocado no banco pelo Domenech. Tudo a troco de uma experiência que ele está fazendo para conhecer o elenco. Não precisava fazer tantas experiências assim. Ele podia definir um time e fazer uma ou outra troca pontualmente para, ao longo do tempo, já que ele pretende fazer um trabalho de longo prazo, ele ter na mão o seu elenco inteiro. O Flamengo tem um grande elenco de grandes jogadores. E não precisa ficar fazendo testes a toda hora. Mas, às vezes, é da cabeça de cada um, o técnico quer mostrar quem é a autoridade, quem é que manda, qual é o seu método. E é esse método que vai valer, custe o que custar. Não parecia esse o perfil do técnico procurado pelos dirigentes do Flamengo na saída do Jorge Jesus. Mas é a demonstração da personalidade do Domenech que a gente está vendo, exatamente alguém que quer mostrar que quem manda é ele e que com ele não joga jogador no nome. Ninguém quer que alguém jogue só no nome, mas um jogador que já fez o que fez pelo Flamengo, como o Gabigol, como o Arrascaeta, como o Everton Ribeiro, e esses jogadores serem colocados no banco de reservas a título de experiência, francamente não dá para entender muito bem. No caso do Vasco, o Ramon surpreende por ter exatamente montado um time principal. Mas aí vão dizer, mas também ele não tem um elenco farto à disposição. Sim, mas definiu um time, definiu um esquema de jogo, um tipo de jogo para o time do Vasco. Guardadas as proporções de capacidade técnica de um time para outro, comparando o Flamengo com o Vasco, o Ramon pelo menos definiu um time e está indo com ele. Aos poucos está precisando fazer algumas experiências, alguns testes, porque faltam jogadores titulares, por contusão, por Covid, por suspensão, pelo que seja.
um ou outro jogador acaba saindo do time e tem que entrar o reserva. O Ramon só cometeu um erro até agora. Um belo dia resolveu tirar do time, colocar no descanso, o seu principal zagueiro, Leandro Castan, e seu principal armador, se não o único, que é o Benítez. O Vasco acabou jogando muito mal e perdendo o jogo. Por quê? Faltou o homem da criação, faltou o homem lá da defesa, que não só comanda o sistema defensivo, como é um jogador que no sufoco, na hora que o time está sendo pressionado, sabe como sair uma bola longa para jogar no ataque sem ser aquele chutão a esmo, à torta e à direita. E o Vasco perdeu o jogo. Se não fosse esse erro cometido, hoje o Vasco estaria na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o campeonato é longo, tem muito tempo para recuperar, ok. Mas é um campeonato em que cada jogo é uma decisão. O Campeonato Brasileiro não permite você dar moleza em qualquer jogo. Os jogos são todos decisivos, são todos uma parte da decisão do todo do campeonato. Por isso, não pode prescindir um Vasco de poucos talentos em termos de complexidade de elenco dos seus principais jogadores em todos os jogos. Quando não houver possibilidade, por contusão ou por suspensão, não tem jeito. Mas por opção do técnico, tirar de um jogo o Benítez, tirar de um jogo o Leandro Castan, tirar Fernando Miguel, por exemplo, tirar o Cano, por opção, não cabe. No Vasco não cabe em nenhum time grande nesse complexo, nesse difícil Campeonato Brasileiro de Futebol. Os times vão ter agora, no meio do Campeonato Brasileiro, jogos de Copa do Brasil, jogos de Libertadores, jogos de Copa Sul-Americana, e isso vai tirar um pouco daquele foco unicamente no Brasileirão. Mas é esse o campeonato que os nossos times precisam disputar. Inscreva-se no canal, mande o seu recado, acione o sininho para que você receba notificações e nós vamos estar sempre com você na cara do gol. Até a próxima!